Shalom, meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. E a gente está terminando aqui a carta de Paulo para Tito no capítulo 3, graças ao Senhor nosso Deus bondoso, né? E Paulo, ele vai falar nesse capítulo sobre algo que ele ensina nos demais capítulos das cartas que ele já escreve, que ele já tinha escrito, né? Por exemplo, no próprio capítulo 2 de Efésios, tá? Que é, na verdade, um relacionamento que tem que ter entre a salvação individual e as boas obras, tá? Não como a maioria das pessoas entendem que as suas boas obras irão te salvar. Não. As boas obras nada mais é do que o Espírito Santo que está sobre a sua vida, ele tem que te capacitar para fazer coisas boas. Não faz sentido nenhum, em lugar nenhum no mundo, mesmo entre os não crentes, achar que quando você tem o Espírito Santo de Deus, né, que vai te capacitar para fazer boas obras, como o próprio Paulo fala, e você está fazendo tudo ao contrário. Tem alguma coisa errada nessa história, entendeu? É natural. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo desceu sobre você, você tem que buscar fazer aquilo que é certo. No começo, talvez a sua noção, a sua consciência não te acusará tanto, porque você ainda não sabe das coisas que são erradas 100%. Você vai ter de imediato o basal dentro da nossa sociedade, que é o quê? Não matar, não roubar, não se prostituir. Essas coisas são bem definidas, né? Já dentro do caráter do homem, praticamente, pelo menos dentro da nossa sociedade. Então, a partir do momento que você tem o Espírito Santo e você começa a buscar a Deus, o Espírito Santo vai te mostrando as coisas que precisam ser modificadas. E as boas obras vão acontecendo naturalmente. Então, a partir do momento que você diz ter Jesus, mas não pratica boas obras, está sempre buscando fazer o mal, fazer aquilo que desagrada a Deus, há alguma coisa de errada. Há alguma coisa de errado. Eu constantemente faço orações pedindo ao Senhor, Deus, me muda, porque nisso daqui eu estou errado, nisso daqui eu não estou conseguindo acertar, nisso daqui eu sou desejoso. Eu tenho desejo de muitas coisas e eu controlo porque o Espírito Santo me permite fazer isso, porque se fosse por mim não seria. A certeza absoluta, absoluta, né? Eu vi até o comediante, eu sempre esqueço o nome dele, rapaz. É um comediante crente. Eu sempre esqueço o nome. Douglas de Lima. Que ele estava falando que a Xuxa estava dizendo que tinha que reescrever a Bíblia porque era muito violenta, né? Que havia muita morte. E aí ele falou, Xuxa, o que o crente mais tem é vontade de matar os outros. Mas a gente se controla porque o Espírito Santo nos capacita para isso, né? E aí quando a gente vai para o versículo 5, olha que bonito que está escrito. Deixa eu aqui achar para a gente ler certinho. Ele nos libertou. Isso não aconteceu por causa de qualquer ato justos por nós praticados, mas em razão da sua misericórdia. Ele fez mediante a mikvê do renascimento e na renovação realizada pelo Ruach HaKodesh, que derramou sobre nós generosamente por meio de Yeshua, Messias, nosso libertador. Mikvê é banho ritual. Tá? É aquele banho ritual que a gente vê lá na Torá, por exemplo, quando você estava em atitude de impureza, você tinha que fazer um banho ritual para depois da tarde você voltar para dentro do acampamento. Tá? E Ruach HaKodesh é Espírito Santo, né? Ou sopro santo, né? Ou vento santo, né? Que é uma das possíveis traduções. Então, aqui nesse versículo 5, quando você vai para a Bíblia, e eu até peguei aqui o Novo Testamentozinho do que o pessoal dos Gideões costumam entregar, e é sempre bom você ter um Novo Testamentozinho desse, e se você tem muitos em casa, doem, viu? O trabalho dos Gideões é fantástico, fantástico. Se você puder, ajude, doe, porque às vezes você tem mais de uma Bíblia na sua casa e tem alguém que está precisando de uma Bíblia e não tem. Mas quando você vai aqui para a versão deste Novo Testamento, deixa eu ver se eu encontro aqui qual versão que ele de qual que é, deve ser Ferreira de Almeida, ó, João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada. E aqui, ó, vocês vão ver eu faço questão de mostrar porque aqui vocês vão ver o símbolo dos Gideões, ó, tá?
Os Gideões fazem um trabalho fantástico. Se você puder ajudar o trabalho deles, é maravilhoso, é encantador de você ver, tá? E lá está escrito banho da regeneração, né? Perde um pouco do sentido, mas quando você traz pro pensamento judaico faz todo sentido, tá? Então esse banho mikveh é o banho ritual, tá? E é uma clara referência, sendo Paulo um judeu, né? A respeito da imersão que a gente chama no cristianismo de batismo, tá? Então ele fala ali, traduzindo aqui para o nosso contexto, né? Ele os fez mediante ao batismo do renascimento e da renovação realizada pelo Espírito Santo, que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus, o Messias nosso, ou Jesus, o Cristo, né, que é a mesma coisa, o nosso libertador. Amém? Bom, seguindo o texto, ele vai falar ali no versículo 9 até o versículo 11, para evitar controvérsias, genealogias, discussões, contendas a respeito da Torá, tá? É uma referência que ele já faz também lá em Timóteo, já faz também em 2 Timóteo, é até comum para ele, tá? Mas o ponto-chave aqui é que o líder da congregação, gente, o líder que está responsável por uma congregação, ele não pode tolerar divisões. O grupo, a igreja em si, a tarefa que a gente tem é de praticar as boas obras, só que em união. Nós temos que praticar as boas obras, é claro, pelo poder do Espírito Santo, né? E usando a unidade que o próprio Messias nos deixou. Jesus pediu para que nós fôssemos unidos, né? É interessante que ele faz uma referência que eu gosto muito, né? Que a gente tinha que ser um para que o mundo creia que o Pai o enviou, né? Tem até na música do Fernandinho. Então, não faz sentido nenhum o líder da congregação permitir determinados tipos de divisão que vão atrapalhar as boas práticas, né? Vão colocar em xeque a ação do Espírito Santo, tá? Porque existem duas vertentes, né? E aí um dos dois estão equivocados, e aí o líder também precisa ser humilde, tá? Ele precisa vir para a palavra. É a palavra que vai decidir quem está certo e quem está errado. Tiver errado o líder, tem que baixar a cabeça, tem que chamar a igreja e tem que falar, olha gente, eu vim de uma visão assim, assim, assado, mas Deus usou o irmão fulano de tal para me confrontar, e eu recebi esse confronto e eu fui estudar, e eu fui buscar mais, e ele está certo. Então me perdoem por ter ensinado errado, e vamos seguir em frente. Não há problema algum nisso, gente, não há nada difícil nisso, a gente precisa aprender a ser um pouco menos orgulhoso, né? Se nós temos um grupo que é sério e um grupo que é dedicado, nós vamos automaticamente cumprir as boas obras através do Espírito Santo. Então a gente não tem que ficar discutindo genealogia, a gente não tem que ficar discutindo não, Juliano é filho de Abraão, não, fulano é filho de Jacó, não, fulano é filho do Papa, da família do Papa, o outro não, ele é da família de John Wesley. Isso não importa agora, isso não importa, tá? Bom, para a gente ir finalizando, ele vai citar aí alguns nomes. Ártemas é um dos nomes que vão ser citados, ele só é mencionado aqui nesta carta, tá? Nós vamos ver Tíquico. Tíquico já é um nome que a gente consegue enxergar lá em Efésios, tá? No final da carta de Efésios, você vai ler lá no versículo 21, tem lá o nome, né? Tíquico, tá? E Paulo vai citar aí uma cidade chamada Nicópolis, tá? Nicópolis, ela é uma cidade que ela é bem perto da fronteira da onde seria a Macedônia, tá? Na Trácia, na região de Trácia. Então, Paulo iria passar ali o seu inverno, né? Cita também o nome de Zenas. Zenas também só é citado aqui, tá? E aí diz que ele é especialista na Torá, né? Tá? Então, especialista na Torá eram os homens que estudavam a lei constantemente, tá? Mas eles não tinham autoridade para legislar sobre ela. Vamos dar um exemplo. O advogado de hoje. O advogado ele pode estudar muito as leis e ele pode utilizar aquelas leis, mas na jurisprudência já determinada pelos
juízes que julgaram os casos anteriores, principalmente juízes do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de Justiça. Então, o advogado não tem como ir lá e modificar o sentido daquilo que foi ensinado, diferente de um juiz de alta instância que poderia estar fazendo isso. Na verdade, quem deveria estar fazendo isso seria o Congresso Nacional. Mas no Brasil a gente sabe como é que funcionam as coisas, né? O Brasil é um ponto fora da curva. Outro nome que vai ser citado aí também é Apolo, tá? Apolo, ele era um judeu de Alexandria, tá? A gente tem que lembrar que Alexandria tinha uma biblioteca fantástica, eles tinham um trabalho fantástico ali, tá? Era o povo mais culto, talvez, do mundo, era o povo que estava naquela época em Alexandria, tá? E Apolo, ele vem de lá, a gente sabe porque a Bíblia diz que ele era um excelente orador, né? Ele tinha um conhecimento de Antigo Testamento fantástico, tá? E ele foi instruído por Priscila e por Áquila, né? Que são citados, a gente já conhece esses nomes, são citados lá no livro de Atos, no capítulo 18, tá? E Apolo possuía também seguidores, né? Coríntios mostra pra gente, principalmente na região de Coríntio, né? 1 Coríntios, logo ali no primeiro capítulo, a gente consegue ver essa referência de Apolo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tito foi encerrado e eu não sei para onde eu vou. Vamos ver para onde Deus vai me conduzir. Tenho tido muita vontade de fazer um estudo de Apocalipse para vocês, mas é um estudo que demanda muito tempo, tem bastante coisa para a gente pesquisar, para a gente colocar tudo muito bem desenhado, para não trazer confusão, porque o estudo de Apocalipse muitas vezes traz confusão, porque choca com algumas teorias, né? Que a gente aprende na igreja e que às vezes nem tem base bíblica. Então é um estudo que depende de você abrir a sua mente realmente, ouvir aquilo que tem sido para falar, que eu tenho para falar, ouvir outras pessoas e estudar bastante a fundo e principalmente pedir ao Espírito Santo para que mostre o que é verdadeiro e o que não é. Apocalipse é um livro de muitas teorias, né? Então, teorias, né, e são hipóteses, na verdade, né? Teorias, hipóteses que podem estar corretas, existem muitos pontos que dão quase certeza, mas a gente não tem certeza absoluta, então é complicado. Não sei para onde nós vamos caminhar. Talvez para Efésios, que é um livro que eu gosto bastante, né? Talvez para Coríntios, não sei. Vamos ver o que Deus vai nos fazer aí. Deus abençoe, uma semana abençoada. Shalom.